Gente, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém. Que alegria enorme, né? Estarmos aqui reunidos e uma gratidão enorme a Deus e também à liderança da igreja, aos nossos pastores, né? Pelo privilégio. Olha o Lucão aí, né, cara? Glória a Deus, né, gente? Com muita alegria, né? Que a gente recebe o convite, né, de estar compartilhando a palavra de Deus e, primeiramente, assim, né, testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né, como que essa caminhada aí de mais ou menos 2 anos e pouco que a gente está aqui, cara, como que mudou, como que, assim, a presença de Deus, a palavra sendo ministrada, o amor, o servir aqui dos irmãos, o acolher, né, cada palavra, tudo que acontece aqui, a gente vê claramente a presença de Deus, a gente vê o mover de Deus aqui nessa casa, a gente é recebido aqui nesse lugar, é uma casa que fomenta o nosso crescimento, que impulsiona as pessoas, né, dentro daquilo que é o chamado delas, é uma liderança que tem visão, que olha, né, para cada um, e tem revelação de Deus, tem entendimento de Deus, do chamado, né, querido? Então, você pode ter certeza, você está no melhor lugar que você poderia estar, amém? Realmente, tem sido tremendo esse tempo, né, e nós temos vivido, né, essas últimas semanas, essa é a terceira terça light que nós vamos estar falando sobre esse tema, fome de Deus, né, um tema tão importante nesses últimos dias, né, tivemos o pastor Mateus ministrando, o pastor Lucas também, teve a oportunidade de compartilhar conosco, né, quem vem acompanhando, né, e a gente vê a importância desse tema para nós nos dias de hoje, né, e a nossa igreja, queridos, né, paralelo a essa temática, todos estão engajados aí, eu percebo assim, cara, como que tem me impactado as manhãs de oração aqui, né, eu particularmente já participei, né, na igreja que eu congregava lá em Uberlândia, a gente tinha algumas reuniões de oração, mas, cara, eu não via algo assim parecido, né, às vezes viam poucas pessoas, mas assim, a gente tem visto uma mobilização da igreja, né, uma mobilização dos irmãos para estarem aqui nas segundas, nas quartas, nas sextas-feiras, de 6 às 7 da manhã, e caso, né, você ainda não tenha vindo, ou já veio, quero encorajar cada um aqui a permanecer nessa empreitada, nessa jornada. Tem tudo a ver com o que tem sido pregado aqui, né? Não tem nada descompassado, está tudo alinhado com uma direção de Deus, para nós nesses dias. É importante a gente entender isso, queridos. Há uma direção de Deus, há uma liderança estabelecida aqui na igreja, e o Senhor fala através deles, né, e dá uma direção para nós. Então, a importância que tem da gente captar isso, entrar, né, e ingressar nesse barco junto nessa caminhada. Todos nós precisamos de mais de Deus, né, é algo assim para todos nós, é um tema para todos nós. Então, fica o desafio realmente, né, se você puder estar aqui, né, amanhã nós vamos ter, né, amanhã às 6 horas da manhã, depois na sexta, semana que vem, sexta é às 7, por causa do feriado, exatamente, sexta é às 7 horas da manhã. Então, gente, é 1 hora de oração, a gente nem vê o tempo passar, porque quando a gente faz algo agradável, já viram? Quando o negócio é bom, né, às vezes você está vendo um filme bacana, uma série, você nem vê que passou ali 2 horas, você está no cinema ali, assistiu um filme, nossa, de ação, aquela coisa toda, quando você viu, passou quase 3 horas ali, você está ali naquela imersão. E a sensação que a gente tem ao estar aqui com os irmãos, na casa do Senhor, buscando, é essa sensação, né? Uma sensação de deleite, de prazer. E é isso que a gente tem que construir em nós, quebrar aquele paradigma, nossa, eu tenho que orar como se fosse uma agenda obrigatória, né? Que, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Quando a gente começa a trazer a oração para dentro da nossa vida, para dentro do nosso hábito, né, do nosso cotidiano, isso começa a ser um deleite, um prazer estar na presença do Senhor. Que seja esse o nosso desejo, né? Essa é a minha oração também, que o Senhor renove em meu coração esse prazer, esse desejo de estar na presença dEle.
Tem dias que não são fáceis, não é verdade? Tem dia que, às vezes, já começa um turbilhão, um furacão à nossa volta, né? Então, a gente tem que estar preparado para esses dias também, e nesses dias também buscar a presença do Senhor, né? A palavra de Deus fala, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai, porque Ele está perto. Ele está perto de nós. Amém, queridos? Ele está perto. Os olhos dele estão atentos. Ele busca corações contritos. O Senhor está buscando, né, como diz a palavra, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né, Ele não está olhando a afinação que você canta, né, se você canta afinado, se não, né, se a sua classe social é A, B, C ou D, se você ganha X, se ganha Y, mas Ele está olhando o nosso coração, aquilo que está aqui dentro, como a gente cantou aqui, de dentro para fora, vem queimar em mim, que realmente queime em nosso coração esse desejo de buscar ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Tem um dito popular que fala assim, né? Quem não chora, não mama, não é verdade? Eu lembrei porque o pastor Lucas comentou aqui que ele comentou o episódio, né? Que dá um horário da manhã, Maria dá só aquele miadinho, depois passou um minuto, ela já começa a berrar. E, queridos, não tem pai que aguenta, né? Nós vamos lá e vamos socorrer. Vamos ter que suprir ali a necessidade, porque há um choro, há um clamor, né? Quem não chora, né? Se o neném fica ali, ele não chora, para nós está tudo bem. O pai vai falar, não, está dormindo, está com a barriguinha cheia, está tranquilo, né? É um dito popular, mas se aplica muito para nós, né? No sentido de que quem tem fome, pede. Quem tem fome, busca, né? Então, estamos falando sobre fome de Deus, então vamos falar sobre fome, né? Quem tem fome, pede. Ele busca, ele corre atrás. A palavra de Deus reforça aqui, né? Em Mateus 7, de 7 a 11, ele fala assim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Então aqui fica muito claro o desejo do coração de Deus de nos abençoar, de nos atender. E não é com qualquer coisa, né? É muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Amém? Então, Ele faz muito mais do que nós pedimos, mas é preciso essa disposição do nosso coração de pedir, de clamar, né? De bater, de buscar pelo Senhor. Né? Então, como que está a nossa busca? Né? Então, eu acredito que é uma palavra para a gente estar refletindo, né? Como é que está o meu nível de busca? Qual que é o meu nível de fome? Será que há uma fome no meu coração com uma disposição de buscar? Aqui a gente vê 3 níveis, né? Primeiro é o que busca, é o que bate, não é isso? É o que pede, é o que busca e o que bate. Pois que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. A gente percebe uma dinâmica numa vida de buscar ao Senhor, né? Uma insistência, uma persistência, uma vontade, uma intensidade de buscar de Deus uma resposta, uma direção. Amém? Quantos têm algo que estão buscando no Senhor? Talvez uma direção, de repente um milagre, né? A conversão de um parente na família, a cura de alguém na família, a restauração
de um casamento, no casamento de uma pessoa próxima. Podem ser vários pedidos, talvez na questão financeira também. Mas como que está? Será que nós temos confiado no Senhor ou estamos depositando a nossa confiança no nosso próprio braço? Ou a gente tem, não, já orei já 1, 2 vezes, não deu nada. Né? Então, querido, quero te encorajar realmente. Né? E essa palavra primeiro é para mim, né? Para todos nós, exercitarmos o pedir. Amém? Mas o segundo momento é, o que devemos pedir? Né? A palavra fala, né, que em determinado momento, falou assim, olha, vocês pedem, mas não recebem, porque pedis mal para satisfazerem os seus próprios interesses. Tem uma passagem de Deus que fala isso. Né? Então, é um alerta, né, sobre o que nós devemos pedir. Enquanto eu estava meditando, né, e preparando essa palavra, me veio um episódio que aconteceu comigo e com a Larissa, essa moça linda, maravilhosa, minha esposa, né, a esposa mais linda do mundo. Gente, eu tenho que aproveitar a oportunidade, né, de fazer meu merchan aqui, né? Gente, mas está linda hoje, né, de uma forma mais que especial, né? Então, estávamos lá em São Paulo, cara, não sei se era 2017 ou 2018, eu estava fazendo um curso lá, e a gente resolveu ir num shopping gastronômico, chamado Italy. É isso que chama mesmo, né? Não sei se alguém conhece aí, o Mateusão deve conhecer, né? Cara, impressionante, né? Eu nunca tinha ido num lugar daquele, né? Você chega lá, tudo que tem lá é italiano, né? A massa de tomate, as massas ali, o extrato de tomate, cada detalhe, cara, temperos, né? Tem as mercearias, que você acha as especiarias ali, italianas. Olha o Fred aí, né, que é o nosso cozinheiro, mora aí, deve conhecer tudo lá. E, cara, nós fomos andando ali, deslumbrados com aquilo tudo, né? E aí foi batendo a fome, né? Porque, na verdade, você vai lá, quer passear, mas no final das contas, todo mundo quer comer alguma coisa, né? Nós estávamos com fome. Cara, e aí foi interessante, né, que nós fomos percorrendo os restaurantes, né? Você vai andando ali, aí chegava para olhar o cardápio, e não tinha imagem, não tinha foto nos cardápios. Era tudo só escrito em italiano, né? Então, meu amigo, foi complicado, né? Amor? A gente ficou ali rodando, olhava aquele negócio, cara, não entendia nada. Aí assim, gente, quem é que pode ajudar? Não tem uma imagem, virava o cardápio para um lado, para o outro. Não, vamos ver outro lugar. E fomos rodando, né? Pô, a gente queria comer um negócio diferente, né? Uma massa, sei lá, uma coisa assim diferente. Eu sei que a gente rodou. Por fim, cara, eu falei assim, quer saber? Vamos pegar uma pizza, e dá tudo resolvido. A boa e velha pizza, né? Acabou, cara. Então, assim, né, que a gente ainda passava e olhava os pratos nas mesas, mas assim, cara, qual que será que é aquele prato? Parece bacana, mas qual será aquele negócio ali? E assim, bicho, a ignorância é terrível, né? A ignorância é um negócio complicado, cara. E a gente com vergonha ali, né, de ficar demandando o garçom, não, vamos tentar, né? Vamos desembolar. Por fim, a gente pulou numa pizza, né? Foi ótimo, né? Foi uma experiência bem legal também, uma pizza quadrada, né? Servida numa chapa lá, um negócio assim, um sabor diferente. Então, assim, cara, foi algo bem interessante. E, assim, eu fiquei pensando sobre esse fato, né? E o que aconteceu, né? A falta de conhecimento me impediu de desfrutar algo mais surpreendente. Olha só que coisa, né, cara? Havia coisas surpreendentes ali à disposição, né? Uma infinidade de coisas estavam ali, né? De variada, culinária, gastronômica, mas a ignorância, a falta de conhecimento nos impediu de desfrutar de algo ainda mais surpreendente do que aquela boa pizza que nós saboreamos ali, né? E não foi, cara, não foi assim, pelo valor, não foi porque, não, porque geralmente a gente
costuma olhar o cardápio pelo lado da direita, né? Eu quero vencer isso aí, em nome de Jesus, né? Vamos superar essa etapa de chegar no restaurante, pegar um cardápio, não quero nem olhar o lado da direita, não, só quero escolher aqui, né, aquele medalhão, aquela coisa toda. Mas não era nem pelo valor, mas era simplesmente pelo fato de que, não conhecendo o que estava ali, não despertou o desejo, não despertou aquele desejo de obter aquilo, né? Não despertou. E aí me vem essa reflexão, né? Que eu e você só teremos verdadeira fome de Deus se tivermos conhecimento de quem Ele é. Amém, querido? Se puder guardar só essa frase aí, está ótimo já, né? Mas, queridos, olha que interessante, né? Se a gente não conhece quem Ele é, talvez nós vamos ficar aqui buscando, mas sem aquele desejo. Porque, cara, quando como que é gostoso o dia que você sai assim, nossa, hoje eu quero comer um churrasco, né? Não, hoje eu quero ir na churrascaria. Por exemplo, lá em Uberlândia, a gente ia muito na Tropeiro, uma churrascaria muito famosa lá em Uberlândia, né? Cara, você ficava louco, né? Desde de manhã, seu estômago já estava produzindo grelina, né? Você já estava produzindo grelina ali, aquela coisa, você já ficava roncando ali desde cedo, né? Aquela coisa, nossa, gente, vamos chegar lá, será que vai ter fila, vai ter lugar? Será que vai ter aquela picanha nobre, né? Ao ponto, aquela coisa toda. Então, assim, por quê? Porque você já conheceu, você já sabe o que né? Vai criando expectativas do que está por vir ali. Mas quando você não conhece, cara, né? Aí você olha aquilo ali, não te desperta, você não tem aquela expectativa, né? Então, e a palavra de Deus fala aqui, cara, em Oséias, né? Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, há uma orientação aqui, o profeta Oséias, ele dá uma sacudida no povo de Israel ali, no sentido de que o povo conhecesse a Deus e prosseguisse em conhecê-lo. Se a gente pegar só um parêntese daquela época ali, do profeta Oséias, é um dos profetas menores ali, mais ou menos da época de Amós, nos idos ali de 750 antes de Cristo, né? Era um momento muito difícil ali, cara, que uma instabilidade muito grande no povo, né? Alguns reis buscavam retomar a adoração, o culto ao Senhor, mas de uma forma geral, o povo ali estava desviado dos caminhos do Senhor. Eles tinham absorvido a cultura dos povos pagãos ali da região. Então, eles estavam ali adorando Baal, eles ofereciam seus filhos como sacrifício, queimavam os filhos, ou seja, eles começaram a adotar práticas mundanas ali, como fala ali, né, a se prostituir espiritualmente, né? Eles buscando ali outros deuses, né? Então, e aí um dos textos que Oséias fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. E esse é um conhecimento de Deus mesmo. Em 3 momentos ele fala sobre o conhecimento de Deus, né? Ele fala assim em Oséias 6:6, ele fala assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Então, aqui há um despertar por conhecermos a Deus, conhecermos os atributos de Deus, a sua misericórdia, a graça, a bondade do Senhor, a fidelidade de Deus. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? Né? Que o Senhor possa despertar em nós isso, né? Que haja esse desejo de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E o conhecer a Deus não é algo teórico, é na prática realmente. Para a gente conhecer a misericórdia, nós vamos ter que passar por alguma situação em que a mão do Senhor virá sobre nós. Não é verdade? Quando a gente pede para aprender sobre perdão,
o que Deus coloca no nosso caminho? Um estresse ali, alguma coisa que eu vou ter que exercer aquele atributo, né, sobre a vida daquela pessoa. Né? Quando a gente vê ali o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né, refletem, são como um espelho do caráter de Deus, né? É o fruto do Espírito. Então, a gente olhando para isso, a gente consegue perceber qual que é o caráter de Deus, qual que é a essência de Deus, né? O que move, né? Quais são os princípios que regem o Senhor, né? Que a gente possa buscar isso, né? Eu lembro de um fato, cara, que aconteceu comigo nos idos de, né, pouco tempo atrás, lá para 2003, né, para ser mais sincero, né, há 20 anos atrás, cara, a gente estava noivo, né, e, cara, eu andava quebradaço nessa época, não tinha dinheiro para nada, e morava em Uberlândia, e a Larissa estava aqui em BH, né, e eu ficava, cara, no trecho, Uberlândia, trabalhando lá, passava 15 dias, vinha aqui, passava o final de semana, voltava, e naquela luta, né, nossa, aquela coisa, passagem, né, gasolina, aquela coisa, e estava morando num pensionato, lá em Uberlândia, eu peguei um quartinho lá, casa da Dona Maria, tinha mais 4 quartos lá, eu morei nesse pensionato durante 1 ano, para ver se eu juntava uma grana para casar, né, velho, o caboclo faz de tudo, né, para casar, né, fica o insight aí para os colegas aí, né, não faça o que eu fiz, né? Faz mais isso não, cara. Bicho, encarava estrada a cada 15 dias, 550, 600 quilômetros. Para lá, 550 para cá. 550 para lá, né? Às vezes, saía de um turno de serviço, lá de Uberlândia, tirava um turno de 12 horas, emendava, vinha para cá. Cara, só sei que nesse episódio, né? Esse episódio foi um fato assim, né? Que a gente precisa, realmente um testemunho de um livramento, de uma graça, de um favor de Deus, porque eu lembro que eu vim, não sei se eu vim de ônibus, eu sei que eu estava aqui em BH e estava retornando para Uberlândia, e eu estava tão quebrado, cara, que eu estava viajando de fardado, estava viajando para não pagar a passagem, cara, ô fase difícil, cara, ô fase difícil, então estava eu lá fardadão, lá na rodoviária. Aí estava eu e um companheiro lá comigo também, um colega lá de companhia lá também, estava lá. Rapaz do céu, e vamos lá, né? Aquela coisa, troca uma ideia com o motorista, e aí e tal. Será que vai dar? Tem lugar aí? Então, não, tranquilo, tal, aquela coisa. Então vamos embora, né? Aí embarcamos, sentamos lá. Cara, e nessa época, 2003, estava ocorrendo muito roubo a ônibus intermunicipal em rodovias no Triângulo Mineiro. Hein, Juninho? Complicado. Cara, estava tendo direto, né? Mas olha para você ver, né? A cabeça, sem cabeça nenhuma. E aí, estava lá fardado, fomos deslocando. Aí quando chegou, passou de Araxá, já estava quase no final da viagem, devia ser umas 4 horas da manhã. Cara, eu estava sentado, eu estava mais ou menos no meio do ônibus, né, acordado, e vi um carro passando do lado, e pareando com o ônibus, né, e o caboclo colocando uma arma longa para fora da janela, enquadrando o motorista. E, cara, nessa hora, né, eu já cutuquei o colega que estava meio cochilando, falei, cara, um assalto. Olha o cenário, estava só eu, armado com 38, muniçãozinha, né, um jet loader, talvez um jet loaderzinho a mais. O colega, por incrível que pareça, desarmado e fardado. Olha só, cara. E aí, o ônibus para. Os caras mandam entrar numa vicinal. Então, o ônibus saiu da rodovia e entrou numa vicinal. Entrou para lá, aquela coisa, parou. Aí, bicho, na hora, a única coisa que me veio assim, foi uma direção de Deus, falou assim, olha, não reage. Coloquei minha arma lá debaixo de um banco lá, imagina, cara, fardado,
os caras entraram dando tiro, já deram tiro no pneu do ônibus, entrou, deu um tiro no teto, todo mundo no chão, aquela coisa, aí o cara já gritou, tem polícia, tem polícia. Aí, deita. Tem polícia, deita. Eu deitei, cara, no chão, meu Deus, cadê a arma, aquela coisa toda. Não tem arma não, tal, aquela. E ali o cara vasculha dali, vasculha daqui, achou minha arma. E aí, cara, encapuzaram nós dois, e nós ficamos deitados no chão, e começaram limpa no ônibus. Vai para lá, vai para cá. Arranca celular, arranca não sei o quê, limpa. Não, tem mais aqui, tem mais, volta, vai tirando. Não, vocês estão escondendo coisa, vou roubar mais. Cara, ficamos ali umas 2 horas lá. Cara, imagina o que passava na minha cabeça, né? Porque o cenário de uma situação dessa que costuma acontecer é o quê? Geralmente, muitas vezes, uns caras desses fazem maldade, né, com o policial, vê que tem um policial ali, uma situação, até mesmo executam o cara, né? E ali, cara, Deus me deu uma intrepidez, que, assim, né, deixa eu pontuar essa intrepidez, mas que eu estava ali, né, os caras localizaram minha arma, eu falei com um dos caras, que eu percebi que um era mais tranquilo, tinha um dominador, que era mais brutão, que estava pau quebrando aquela coisa toda, e cheguei num cara e falei, cara, desviado, né, olha só, aí eu falei assim, cara, você pode levar tudo que eu tenho aí, pega minha carteira, leva, tal, qualquer coisa, mas deixa essa arma aqui para mim, porque essa arma não é minha, essa arma é da carga da polícia. Aí o cara falou assim, falou quase nada, né? Nem respondeu não. Aí começou a limpar, eu lembro que eu tinha acabado de mandar fazer aliança de noivado, eu estava com minha aliança de noivado, o cara arrancou do meu dedo, aí levou dinheiro, tudo que eu tinha, eu já não tinha nada, aí o papá Mike que estava comigo lá, o vagabundo falou assim, ô filho, estou até com dó de você, que você não deu R$1 na carteira. Estava mais quebrado que os caras. Aí, bicho, só sei que aconteceu o seguinte, né? Depois que limpou tudo, mandaram, nos encapuzaram e mandaram a gente descer do carro, descer do ônibus, né? Mas aí, antes disso, cara, o cara falou assim para mim, o polícia, estou colocando a sua arma aqui em cima, tá? Aqui em cima, onde põe os bagageiros lá. Pegou minha algema, me algemou no outro cara, desceu nós dois lá. Falei, não, agora vai matar nós dois aqui. No meio de uma vicinal, eu tremendo igual uma vara verde, imagina, né, quando você está naquele nervoso ali. E aí, cara, eu sei que eles tentaram amarrar a gente em algum lugar, com a algema. Tenta amarrar ali, amarra no lugar, aquela coisa toda. Não conseguiram fazer nada, largaram nós lá, foram embora, né? Levaram todas as coisas. Aí eu voltei, né? Eu não tinha visto que ele tinha colocado, ou tinha ouvido ele falar que tinha colocado minha arma lá. Aí voltei lá dentro do ônibus, olhei, estava lá, cara, o 38 que eu tinha pedido para ele deixar. Então, assim, cara, depois nós fizemos uma ocorrência, essa quadrilha aí, depois foi presa, né? Mas, assim, eu lembro de ter passado uma época bem turbulenta, assim, né? De uma dificuldade de lidar com isso, mas eu consegui enxergar, cara, uma graça e um favor de Deus tão grande sobre a minha vida, cara. Não sei se você consegue enxergar isso, né? Talvez a gente que é do meio policial, né, Juninho, a gente consiga entender isso. Eu estava ali nas mãos do cara, poderia ter feito qualquer coisa com a gente, mas a nossa vida foi preservada ali. E eu vou dizer para vocês, o cara não pôs a mão em mim, não me deu um tapa, não deu um chute, nem nada. Nós só ficamos deitados lá, e aquilo que eu pedi para ele, ele fez, que era o quê? Deixar a arma, porque senão aquilo ali ia ser um problema para mim, um estresse, né? Ia ter todo um transtorno. E o principal, a nossa vida foi poupada, né? A nossa vida foi guardada ali, não tivemos nenhuma vítima ali dentro daquele ônibus, não teve nada, né? Levou bens materiais. Depois eu fiquei refletindo, talvez, né, se tivesse reagido, uma pessoa poderia ter morrido num confronto dentro do ônibus. Eu falei, nossa, cara, e assim, uma decisão que eu tinha poucos segundos para tomar, né? Ou eu reagia ou não reagia. E se eu reagisse, eu tinha que ir com tudo, porque
Depois você deu o primeiro, né? Depois você fez o primeiro enfrentamento, né? Você não sabe o que vem pela frente. Mas ali eu consegui entender uma direção de Deus ali no meio daquele caos todo, de apaziguar e de confiar nele, de confiar que Deus ia fazer alguma coisa ali. Se você for ver, querido, seria um comportamento ridículo. No âmbito da polícia, eu fui muito criticado. Não, mas você é covarde, você é fraco. Eu, se estivesse lá, enchia ele de tiro. O cara ia parar na porta lá, ia sentar o dedo, não sei o que mais. Então, assim, eu consegui enxergar nessa questão, né, nesse fato, a graça, a misericórdia de Deus, né, o favor de Deus que nos alcança, querido. Então, sabe, cada um de nós tem experiências que nos remetem ao caráter de Deus, ao conhecimento de Deus, né? E isso nos fortalece. No momento difícil, cara, é nesses fatos que eu me agarro, eu me prendo. Falo assim, cara, o Senhor me guardou ali, então Ele vai me guardar na próxima situação, né? Na próxima dificuldade, Ele também vai estar comigo. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje e amanhã, amém? É o mesmo Deus, aleluia, cara. É para a glória do Senhor Jesus, né, que realmente eu compartilhei isso pouquíssimas vezes, cara, nem estava muito planejando de compartilhar essa situação não, mas realmente foi algo assim, sobrenatural que a gente pôde presenciar ali, né, e, cara, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Os bens materiais depois a gente recupera, né, mas o Senhor preservou ali a nossa vida. Eu vi ali, cara, e nesse dia, olha para você ver, nesse dia, eu tinha tido um conflito com a minha mãe, uma discussão, tal. Então, assim, eu também não estava bem, cara. Eu estava saindo de BH para Uberlândia, mas eu tinha tido um atritozinho com a minha mãe, eu estava com o coração ali, né, meio que ferido. E, assim, a gente vê que não é porque a gente merece. Nós não merecemos nada. Se fosse ver ali, né, eu tinha brigado com a minha mãe, estava pegando um ônibus, fardado, de graça, fazendo tudo errado que podia fazer, né? E mesmo assim, a misericórdia de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou. E é assim que Deus faz, querido. Né? A palavra de Deus fala, vem como tu estás. Né? Realmente, o Senhor, Ele recebe a gente como a gente está, a misericórdia dEle nos alcança. É no momento que a gente não tem mais nada onde se apegar, onde a gente já fez uma cagada, a gente já fez tudo errado, mesmo assim Ele vem e a misericórdia dele nos livra, né? Porque a gente, né, teme ao Senhor, busca ao Senhor. Então, assim, cara, engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Maravilha. Prosseguindo aqui, né? Depois desse parêntese enorme aí, meditando sobre fome, algo me veio à mente assim, cara, que assim, é essencial que a gente tenha fome de Deus, pois ter somente fome, sem um direcionamento correto, sem uma direção correta, pode ser muito perigoso, né? Então, é igual a gente faz escolhas, né? Ou eu vou comer uma comida saudável, ou eu vou comer um fast food, né? Aquele hot dog, aquela coisa toda. Então, assim, a fome todo mundo tem, mas qual que é o direcionamento que eu dou para ela, né? E algo que eu achei interessante aqui, cara, que eu estava meditando sobre isso, né? Que tem um ditado popular que fala assim, ó, não sei se alguém já ouviu falar, o poder não admite vácuo. Alguém já ouviu falar sobre isso? O poder não admite vácuo. O que ele quer dizer? Né, que você tem uma estrutura, qualquer lugar onde tem uma estrutura hierarquizada, de liderança, você pode ter até um líder ali colocado formalmente naquele lugar. Mas se ele não exercer na prática aquela liderança, uma outra pessoa vai se levantar e vai cumprir aquele papel. Ou seja, né, a gente vê muito isso também em arranjos políticos, né, determinado partido, né, a gente vê o PSDB aí, que vinha anos ali lá no topo, de repente despencou, chegou outro partido e assumiu. Né, você vê crescimento do PL, outros partidos aí, que décadas atrás a gente nem tinha conjectura. Mas, ou seja, o poder está sempre sendo ocupado.
né, por esse espaço, né, que existe. E se a gente trouxer, igual por exemplo, né, pais que, se o pai não tem uma presença firme ali com os filhos, né, se o pai está presente ali, ele consegue exercer a sua liderança, conduzir os filhos e ensinar. Se ele leva a criação dos filhos no laissez-faire, laissez-passer, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, os filhos vão começar o quê? A mandar na casa. O filho vai começar a escolher a programação, vai escolher, natural, queridos, né? Então, assim, existe essa questão. E com relação à fome, aí eu quero só pegar um gancho disso para falar sobre fome, né? Que a fome, ela existe em nós, mas quem que nós vamos deixar entrar aqui dentro? Quem que nós vamos deixar entrar aqui dentro, né? E aí, me veio assim, cara, onde que tudo começou? Eu sei que o tempo está correndo contra aqui, né? Mas vamos tentar acelerar aqui agora. Mas assim, quando eu estava meditando aqui, me veio onde tudo começou, né? O primeiro episódio bíblico aí foi o quê? Lá no Éden, né? Onde qual que foi a estratégia que o inimigo usou para que o homem caísse? Tem alguma coisa a ver com fome também, né? Porque que acontece? Ele chega lá, né? Vamos lá no texto, né? Que está lá em Gênesis 3, né? Mas a gente pode resumir aqui. A serpente chega para Eva e joga um caô, né? Vamos ver se cola. Não, ó, Deus aí fala assim, ó, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então, queridos, havia aqui, eu fiquei pensando assim, cara, tinha um vácuo ali no coração de Adão e Eva, que não estava preenchido da forma correta. Porque olha só, cara, olha só, Deus tinha falado, não tinha falado? Todo mundo concorda que Deus tinha falado para Adão, que ó, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Está escrito lá, Deus falou. E Eva ainda ratificou isso com a serpente. A serpente trucou. Ela trucou. Foi, truco. Não vai morrer não. Certamente não morrerão. Morre não. Aqui ó, Deus sabe que se vocês comer, vocês vão ser igual Deus, cara. Vocês vão ser igual Deus, conhecedores do bem e do mal. Cara, nessa hora, sinceramente, se Eva e Adão tivessem cheios de Deus, você acha que ela ia aceitar um truco desse? Ela ia falar meio pau, né? Negativo, meio pau, cai para dentro, né? Não, para cima de mim não. Não é verdade? Se ela tivesse uma convicção, se ela tivesse uma convicção de Deus, uma convicção de quem Deus é, ela jamais cederia, cara. Não é verdade? Pensa comigo. Fiquei assim, cara, não é possível, né? Ela caiu na lábia dele, né? O que eu vi aqui, cara, aí fazendo um gancho com essa questão do vácuo, do poder, né? Que na verdade é aquele outro tema, né? A cabecinha vazia é a oficina do diabo, né? Estava faltando algo ali no coração dela, ficou ali. O Satanás, querido, a palavra de Deus fala assim, né? Que o inimigo, ele fica ao nosso redor, como um leão, procurando alguma brecha para nos tragar. Fica procurando alguma coisa. E ali, cara, você percebe claramente que ele conseguiu perceber isso, porque ele jogou uma situação,
E Eva não conseguiu contornar, ela não teve uma resposta para dar para ele, né? Pelo contrário, na hora que ele falou, não, certamente não morrerás. Inclusive, pelo contrário, se você comer, você ainda vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ali, cara, havia um buraco, havia um vazio dentro de Adão e Eva, que não estavam preenchidos. Foi onde essa influência veio e conseguiu exercer um domínio, e conseguiu influenciar ali dentro. A importância que a gente tem que ter, né, e trazendo para nós, para a gente cuidar, né, do nosso coração, né? Então aqui, fica claro, assim, né, que Adão e Eva, assim, não tinham um conhecimento pleno de quem Deus era. Cara, se eles tivessem a convicção de que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que a palavra dEle não muda, será que eles teriam aceitado aquilo? Será que eles teriam aceitado aquela insinuação? Aquela mentira? Né? Aquele sofisma, né? aquela coisa, aquela mentira? E quantos de nós, queridos, somos também bombardeados diariamente, né? Com mentiras, com sofismas, com palavras de derrota, de incapacidade. Você não consegue, não é para você, você não pode. Não, aquilo outro. Sabe, onde que nós estamos alicerçados para bloquear isso, para estarmos blindados desses ataques do inimigo? É somente na presença do Senhor, só quando a fome de Deus, e nós nos enchemos dEle, amém? Quando a gente preenche a nossa vida de Deus, da presença dEle, do conhecimento de Deus, quando vem uma mentira dessa, querido, você está armado, blindado, você tem tanque posicionado ali, ó, né? As muralhas estão cheias de soldados ali posicionados, porque a palavra de Deus está viva, a palavra de Deus está viva em nós. Então não é qualquer caôzinho que vai me derrubar, não. Nenhum caô vai derrubar, né? Porque eu estou firmado na rocha, eu tenho convicção de quem é meu Deus, eu tenho convicção do meu propósito, de quem eu sou, para o que eu fui chamado. Mas aqui você vê que não havia essa convicção. E algo tão interessante que eu também fiquei pensando, é que, cara, o ambiente ali, daquele jardim, era totalmente favorável para que eles estivessem na presença de Deus, para que tudo desse certo, porque até então eles não tinham nenhum pecado, né? A palavra de Deus fala que eles andavam nus e não sentiam vergonha. Deus tinha criado um jardim para eles, com todas as frutas maravilhosas. Eu fiquei imaginando aqueles rios, Pison, Eufrates, Tigre, né? Aquela coisa, querido, você consegue vislumbrar o que era o jardim do Éden, o que era a criação de Deus, aquele ambiente. E aí Adão, Eva colocando nome nos animais, um ambiente externo, veja bem, o ambiente externo todo era favorável, mas o interior deles, no interior deles faltava algo, faltava o conhecimento de Deus, faltava uma experiência com Deus, faltava conhecimento de Deus, o conhecimento de quem Ele é, faltava a palavra de Deus, porque foi nesse ponto que o inimigo conseguiu entrar, cara, ele conseguiu derrubar, né? E onde foi a pega que o inimigo conseguiu fazer para derrubar a humanidade. Mas, deixa eu acelerar aqui, mas eu quero te dar uma boa notícia, né? Que se, através de um homem, entrou o pecado na humanidade, e fez essa bagunça toda que a gente vê hoje, né? Por outro lado, através de um homem, Deus trouxe a redenção e a salvação para toda a humanidade. Amém, queridos? Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Se por um homem entregou, se a gente errou, se a gente falhou, Deus veio e supriu essa situação. Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, homem e também Deus, né? 100% homem e 100% Deus, para que viesse aqui à terra,
pagasse os nossos pecados, passasse por tudo que nós passamos, né? E pagasse o preço desse erro que nós cometemos lá atrás. E o interessante, cara, que 4.000 anos depois, né, chutando aí, mas milhares de anos depois do Éden, a serpente veio usar a mesma estratégia com Jesus, lá em Mateus 4. Né, a gente pode abrir lá em Mateus 4, só para a gente ir fechando também. Estamos para terminar aqui, viu, gente? Mateus 4. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas, né? Teve ali, João Batista batizou ele nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo, e o Pai falou, né? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E a partir dali, o verso 1, né, do capítulo 4, fala assim, né, que o Espírito compeliu Jesus para o deserto, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Jesus estava cheio de Deus, cara. Jesus estava cheio de Deus. Ele estava ali naquele deserto, 40 dias, imagina 40 dias ali, sol, frio, um calor durante o dia, um frio à noite, fome, começou a ser acometido de fome, todas as pressões contra ele, mas, ou seja, por fora, estava tudo terrível, o cenário, né, totalmente diferente do Éden, né, o Éden, um jardim, cachoeira, água, rio, tal, árvores frondosas, aqui não, deserto, frio, calor, bichos peçonhentos, né, espinhos, tudo externamente o cenário estava ruim, mas por dentro Jesus queimava, Jesus estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio, ele tinha recebido a unção, ele tinha recebido a confirmação da identidade dele, porque o Pai falou para ele, no meio de todo mundo ali no Rio Jordão, falou assim, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele tinha convicção de quem ele era, eu sou filho de Deus, bora para frente, vamos cumprir a missão. E ali no meio do caos, no meio de uma situação terrível, veio a mesma serpente, aquela velha serpente, tentar aplicar o mesmo golpe que ela aplicou lá em Adão e Eva, né? Que foi mexer na fome, né? Foi mexer ali, veio com um 7:1, né? Então, continuando aqui, ó. Então o diabo o transportou, depois que ele fala do pão, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso aqui te darei, tudo, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, cara, glória a Deus, Jesus venceu, e essa vitória, querido, é nossa vitória também, nós somos vencedores com Ele, amém? Quando Jesus vence ali, é a nossa vitória, Ele fez por nós, Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, amém? Ele venceu por nós ali, é nossa vitória, Ele estava tão cheio de Deus ali, que o inimigo veio até com a palavra de Deus para tentar enganar ele, mas ele falou, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Havia em Jesus ali, queridos, né, a presença abundante do Senhor, e eu quero te dizer, nesse momento, né, quando Jesus vem, Ele não tinha nenhum poder
não era nenhum super-herói, não era nenhum Avengers, né, que o Hulk que sai pulando. Não, cara, ele era homem igual nós, carne e osso, sentia frio, fome, sede. Ele estava suscetível às mesmas mazelas que nós passamos. Mas a palavra de Deus fala que mesmo assim, apesar disso, né, a Bíblia fala assim, né, que Jesus, ele é Deus, mas ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele, pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Tomou a forma de servo. Amém, queridos? Queria te convidar a ficar em pé, para a gente estar encerrando. E eu quero dizer algo, né? Jesus venceu por nós. E a palavra de Deus fala, né, que não há tentação, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Em 1 Coríntios 10, 13. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém, queridos? Eu quero, te convidar a esse momento, para a gente, né, a banda vai estar aqui ministrando uma canção, mas que a gente possa se encher do Senhor, queridos, porque o que deu a vitória a Jesus ali, o que conferiu a Ele essa vitória, foi o conhecimento de Deus, foi estar cheio do Senhor, foi a fome que Ele tinha de Deus, a disposição que Ele teve de encarar aquele deserto, em meio a jejuns, em meio a oração, e buscar a face de Deus, porque Ele sabia que Ele tinha uma missão pesadíssima pela frente, e ele não encostou, Ele não deu uma carteirada, não, eu sou Jesus, deixa eu tirar minha carteira aqui para o diabo, que ô diabo, sai fora, eu sou Jesus, não me enche o saco. Não, negativo, cara. Ele abriu mão de toda a glória dele, Ele se humilhou, para se tornar como um de nós, para Ele dar o exemplo, para mostrar, que assim como Ele fez, nós também podemos fazer, assim como Ele venceu, nós também vencemos, e podemos vencer as tentações, nós também podemos ser cheios de Deus, nós também podemos experimentar da presença de Deus. Jesus falou, olha, vocês estão maravilhados com esses milagres, mas eu vou falar para vocês, que obras maiores vocês farão, porque eu vou voltar para o Pai. Queridos, Jesus veio para nos capacitar, para nos jogar para cima, para nos levantar. Queridos, Ele veio para nos capacitar, para nos encher, para nos mostrar o caminho. Aleluia, ser cheio do Espírito Santo, que sobre nós venha essa fome, esse desejo de conhecer a Deus, que os nossos olhos queimem, que o nosso coração queime em buscar a presença do Senhor, em ter intimidade, em ter relacionamento com Ele, que realmente esse período, queridos, de jejum, de oração que estamos vivendo, querido, valorize esse tempo, aproveite esse tempo para buscar a face do Senhor, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais sobre quem Ele é, para aprender da fidelidade de Deus, para conhecer da bondade do Senhor, querido, para conhecer da longanimidade do nosso Deus, para que você possa contemplar a grandeza do Deus que você serve, queridos, e se fortalecer nele, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Deixa